Vamos lá, mulher, seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para Físio. Aqui eu respondo as perguntas enviadas por vocês, minhas seguidoras incríveis que acompanham o conteúdo gratuito que eu posto diariamente aqui nas nossas redes sociais. E eu sei que lidar com as dores no corpo pode ser muito desafiador, tá? Mas você não precisa enfrentar essas dificuldades sozinhas. Por isso, eu, Vanessa, fisioterapeuta, hoje estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre dores no quadril. Então vamos lá, vou começar primeiro tirando a dúvida aqui que a Alexandra me enviou. Como tratar a artrose no quadril sem precisar de cirurgia? É possível resolver apenas com exercícios? Sim, vamos lá. Existem movimentos terapêuticos inteligentes que são movimentos que são suaves, movimentos que são controlados, que foram desenvolvidos por mim para você nutrir a sua articulação do seu quadril para que ela se recupere. Eu sei que tem mulheres, que têm artrose no quadril e que tem medo de se movimentar, medo de fazer exercício, da dor piorar, e você tem que ter esse medo mesmo, tá? É importante você ter esse medo, até pra gente não se sentir confiante demais e arriscar. E sim, dependendo do exercício que você faça, se ele não tiver cuidado, se for um exercício comum, pode ser que essa artrose piore, essa dor aumente, esse desgaste, ele até acelere, tá bom? Por isso que existem movimentos que são específicos para eu tratar a dor no meu quadril. Esses movimentos, eles têm o objetivo de restaurar aquela mobilidade. Então, aquela sensação que você tem de rigidez, de dificuldade de movimentar a perna quando você vai caminhar, dificuldade de dobrar a perna quando você vai, por exemplo, se agachar, quando você vai subir uma escada, levantar e sentar de uma cadeira, isso a gente consegue melhorar muito, 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 estimulando a lubrificação da sua articulação, tá? Independente do nível que essa artrose esteja, mesmo que ela esteja mais acelerada. E com isso você vai conseguir ter alívio da sua dor no seu quadril. E também existem movimentos que são específicos para você ganhar a força muscular ao redor da sua articulação do quadril. A cirurgia, ela nem sempre é a única opção. A cirurgia, ela é na realidade a última opção, quando se esgotam todas as outras possibilidades. E ainda assim, lá no MPO mesmo, que é o meu método, tá? Eu tenho um método, caso você esteja chegando por aqui agora, não me conheça, ou saiba pouco sobre mim, começou a me acompanhar há pouco tempo, eu tenho um método que se chama MPO. É um método que eu desenvolvi para ajudar mulheres e ele é com movimentos terapêuticos inteligentes, tá? Então, eu desenvolvi movimentos terapêuticos inteligentes. Você, com ele, tem várias mulheres que entram no MPO, que têm um diagnóstico de artrose e que elas não querem passar por uma cirurgia, ou porque elas querem adiar uma cirurgia, ou para preparar o corpo para fazer uma cirurgia no futuro. Eu sempre falo isso por aqui, falo isso para as minhas alunas, é um conselho que eu dou tanto para as minhas alunas, quanto eu dou aqui gratuitamente para você, tá? Se você tem uma artrose, ou se você tem alguma indicação de alguma cirurgia, primeira coisa, passe em vários especialistas, no mínimo uns 3, para ver se realmente é necessário fazer a cirurgia, tá? E tenta não passar pelo cirurgião, Tenta passar com quem trabalha com tratamentos mais conservadores. Uma vez que pronto, Vanessa, passei, fui lá, fiz várias avaliações, me avaliaram bem mesmo, não foi lá só sentou na minha frente, pegou o exame e falou, é artrose, é cirurgia. Não, tô falando de uma avaliação de verdade. Tô falando de um bom profissional, de um bom tratamento, uma boa avaliação. Se te avaliou e viu, tentou ali várias formas de tratamento, Não teve sucesso. Seu caso é mesmo cirúrgico? Uma dica de ouro que eu vou dar para você, porque essa dica salva muitas mulheres no pós-cirúrgico, tá bom? Faça uma preparação do seu corpo.
As minhas alunas, toda vez que entra alguém com artrose no MPO, eu falo assim, ó, você vai fazer uma rotina dos movimentos terapêuticos inteligentes do MPO por pelo menos 6 meses, tá? 6 meses é um tempo que a sua musculatura precisa, sua articulação, todas as partes moles que envolvem o seu quadril, elas precisam ter pelo menos 6 meses para elas se prepararem para que você tenha uma boa cirurgia. O que significa isso? Para que você tenha um pós-operatório melhor, tá? Envolve o seu pós-operatório, então o seu tempo de recuperação, porque depois que você passa por qualquer cirurgia, tem ali um longo caminho de reabilitação. Não ache que fez a cirurgia no dia seguinte você está andando, está bem, está sem dor. Não é a realidade. São meses com dores, às vezes, maiores do que as dores que você sentia, tá? Só que se você tem um preparo 6 meses antes, com uma rotina de movimento terapêutico inteligente, você tem mais lubrificação na sua cartilagem, você tem ali o espaço da articulação melhor, mais preparado, você tem mais nutrição na sua musculatura, você tem mais nutrição nos seus tendões, nos seus ligamentos, porque quando faz qualquer tipo de cirurgia, tem um corte ali, é uma coisa mais invasiva. Se o meu corpo, se a minha musculatura tá ali fraquinha, se ela não tem elasticidade, se o meu músculo tá ali seco, coitado, desidratado, se minha articulação não tá respondendo bem, eu vou ter um pós-operatório pior, pode ser que eu tenha alguma intercorrência cirúrgica, essas coisas não tem como prever. Mas se você pode, se você tem condição de antes preparar o teu corpo, você já tá com meia parte do caminho andado, tá? Você já tá lá na frente do que uma pessoa que vai ter aquele sofrimento da reabilitação, porque é bastante doloroso. Eu já vi mulheres perderem a prótese, por isso que eu tô falando isso aqui pra você. Eu já vi mulheres que, por exemplo, acharam que o problema delas era artrose e porque foi lá, pediu uma opinião, passou no cirurgião, ele falou, ó, seu caso é cirúrgico, que elas se entregaram, resolveram, ah, tá bom, vou fazer a cirurgia, não fez mais nada, continuou na mesma vida que antes, com os mesmos hábitos, continuou tudo igualzinho estava. 5 anos depois, voltou no médico porque estava sentindo dor na articulação, estava sentindo que a articulação já não estava mais tão estável, que estava pegando o outro lado, que começou a dar problema no joelho, e aí o médico virou para ela e falou assim, então, a gente vai ter que refazer sua prótese. Então você imagina, né? É uma cirurgia que ela é super invasiva. Depois coloca lá no YouTube, cirurgia de quadril, prótese de quadril. Coloca lá no YouTube, assiste um vídeo para você ver como que é uma cirurgia. Para você ter uma ideia do que você vai passar durante a sua cirurgia. É importante que você faça isso. Porque aí você vai entender que ela é tão invasiva que não vale a pena você colocar teu corpo em risco e perder aquilo se essa for aí a sua decisão, né? Se você optar por fazer cirurgia, tem alguns casos, né, de algumas mulheres que para ter mais qualidade de vida precisam fazer uma cirurgia no futuro, né? Só que nem todo mundo tem condições de passar por uma cirurgia. Então, essa não é a única alternativa se você tem dor no seu quadril e tem artrose. Essa não é a única opção mesmo, tá? O MPO mesmo, ele é uma alternativa que ele é muito eficaz e que ele não tem nada de invasivo. São movimentos que foram desenvolvidos por mim, movimentos que foram selecionados para mulheres, focados em mulheres, em patologias que acometem as mulheres. E a artrose é uma delas. No quadril, a maioria das mulheres, a maioria das pessoas que fazem cirurgia de uma prótese de quadril são mulheres, tá bom? Então, não é a sua única alternativa. Então, se você tem dor, se você tem artrose, é possível sim você fazer movimento terapêutico inteligente para você ir regenerando as suas articulações, para você ganhar sustentação, para você ganhar força ao redor do teu quadril, para que ele volte a funcionar, para que você tenha os seus movimentos mais funcionais no seu dia a dia, sem precisar passar por uma cirurgia, tá bom? Agora eu vou tirar a dúvida aqui da Rosa. Ela me perguntou: o que eu tenho que fazer para eu parar de sentir dor no meu quadril? Ó, independente do problema que você tenha no seu quadril, independente da doença, da patologia, se é bursite, se é artrose, se é tendinite de glúteo, se é lesão de labrum, se é IFA, né, impacto femoroacetabular, independente do motivo que você sente dor no seu quadril,
Mais importante do que tentar tratar só o local da dor é você tratar a causa da dor. Como assim, Vanessa? Eu fiz o exame e apareceu lá que tem um problema no quadril. Sim, o local que apareceu no exame é o local da consequência, é o local do sintoma. O teu corpo não estava aguentando, em alguma parte ali apareceu a patologia. Mas não necessariamente o problema é só na articulação do seu quadril. Então eu preciso tratar a raiz da minha dor de uma forma adequada. Os movimentos terapêuticos inteligentes, então, lá no MPO, a gente trabalha muito, além de você fortalecer, ganhar sustentação na sua musculatura do quadril, a gente vai trabalhar outras estruturas que interferem diretamente ou indiretamente ali no seu quadril. Isso faz com que você tenha uma articulação que ela seja mais estável, que você não fique se sentindo insegura nos seus movimentos do seu dia a dia, para caminhar, para ficar em pé durante muito tempo, um desequilíbrio, né, uma fraqueza na musculatura, aquela sensação de perna bamba, até mancar, acontece bastante com as mulheres que sentem dor no quadril. Então, com isso, você vai desenvolvendo mais a sua segurança, para que você também corrija os desequilíbrios musculares que acontecem na articulação. Os desequilíbrios musculares, posturais e biomecânica. Meu Deus do céu, Vanessa, o que é tudo isso? Vou te explicar aqui. Todas as vezes que a gente tem qualquer patologia, todas as vezes que a gente desenvolve qualquer doença no nosso corpo, o nosso corpo, ele vai tentando criar mecanismos de compensação. O que é compensação? Uma parte que não faria um movimento, ela começa a fazer por conta da sobrecarga. No caso do quadril, algumas adaptações que podem acontecer. No quadril mesmo, no joelho, no tornozelo, na coluna, tá? Essas são as mais diretas. Existem as indiretas também, mas as mais comuns, as que começam a acontecer antes, são essas, compensações. Ou o que é isso? O meu quadril, o seu quadril, quando você sente dor nele, um dos primeiros sinais é aquela sensação de travamento da perna pesada e o movimento, ele não tá igual. Você percebe que numa perna que você não tem problema, que você não tem dor, ela funciona de um jeito. Quando você vai fazer o movimento com o outro lado, você sente que está diferente. Por quê? O corpo começa a tentar poupar o movimento para que uma dor, uma patologia, ela não acelere. Só que aí ela vai tirar o movimento de outra parte do corpo. Então, se o meu quadril, ele não está fazendo tanto movimento de dobrar, esticar minha perna, por exemplo, vou mostrar aqui, ó. Esse movimento aqui de dobrar e esticar a perna, ele tá ficando mais limitado, ele vai acabar fazendo o quê? Vai acabar exigindo que, por exemplo, o joelho dobre mais e estique a perna. Ele vai acabar fazendo com que o tornozelo dobre mais e estique, tá? Ele vai acabar forçando a lombar, por isso que começa aquela dorzinha do quadril, que sobe nas costas, vai exigir do movimento da lombar, que a lombar seja sobrecarregada. Alterações posturais também. Se você já teve alguma dor na tua vida, você já viu que você vai se poupando, né? Então, se você ficava numa posição no seu dia a dia, você começa a dar uma entortadinha para cá, você começa a dar uma entortadinha para lá, você começa a dar uma rodadinha no corpo. Isso é imperceptível, pode ser que você nunca tenha nem percebido, mas a sua postura ela vai se alterando para que você gaste pouca energia, porque o nosso corpo ele é preguiçoso. Da mesma maneira que ele é espertinho ali, que ele tenta se adaptar, ele vai tentar fazer o que é mais fácil para ele. Outras alterações são as alterações biomecânicas. O que é biomecânica, Vanessa? É o estudo do movimento do corpo. Então, como eu falei aqui, da mobilidade, né, que vai sendo afetada, o corpo, todo o nosso corpo, todas as articulações, existe uma angulação que ela precisa movimentar, tá? Pessoas saudáveis têm que, por exemplo, conseguir, vou dar um exemplo aqui do braço, tá? Tem que conseguir levantar os dois braços até aqui em cima, na altura da orelha, na linha da orelha. Esse é o normal, tá bom? Esse é o normal. Aí, se você tem uma amplitude reduzida, você tem uma alteração
na biomecânica do seu movimento. Pode ser que você consiga levantar, mas você esteja levantando o ombro junto. Pode ser que você consiga levantar, mas você está jogando o peito para frente, aumentando a curvatura da tua lombar. Então, veja como o corpo ele vai criando essas adaptações para o seu corpo. Então, eu preciso corrigir isso também, porque isso vai colaborar para a dor no quadril. Um exemplo que acontece é você começar a tirar movimento quando você se senta, quando você está sentada. Se você sente dor no quadril, você começa a não sentar mais da maneira correta. Como que seria a maneira mais correta? A gente sentar em cima dos dois ossinhos do bumbum, sentar em cima dos isquios, aqueles dois ossinhos que estão embaixo do bumbum. Quando você sente dor no quadril, automaticamente seu quadril vai querer dobrar menos. Então você vai começar a fazer o quê? A jogar o corpo para frente, escorregar o bumbum para sentar, para que você diminua a sobrecarga da articulação do seu quadril. Só que aí eu começo a forçar o quê? O cóccix, o sacro e a coluna lombar. Então veja como tudo no nosso corpo é conectado. A gente tem no nosso corpo cadeias musculares, né? Então o corpo não é um pedaço isolado. Então você precisa corrigir tudo isso, porque tudo isso ajuda a você a não ter dor no quadril. E na maioria das vezes você nem sabe. Pode ser que você já tenha tentado fazer um monte de tratamento, um monte de coisa, fisioterapia, tentou fazer algum exercício, alguma coisa para o seu quadril em específico. Vai ajudar? Só a curto prazo. Você vai sentir um alívio a curto prazo. Passou um tempo, aquela dor vai voltar de novo, porque você está tentando tratar o sintoma. Você não está tratando a causa da dor. Então, para você eliminar a tua dor, você tem que tratar a causa da tua dor. Porque isso vai te dar suporte na sua articulação do quadril, isso vai diminuir a pressão que está em cima da sua articulação, e aí sim você consegue parar de sentir dor. Bom, é assim que começa. Vamos lá agora tirar a dúvida da Conceição. É possível diminuir ou eliminar de vez a dor da bursite do meu quadril? Claro que sim. A bursite acontece porque a gente tem no nosso corpo algumas estruturas chamadas bursas. O que é a bursa? É uma borrachinha, tá? Imagina um saquinho com água. Imagina, sabe um balão de festa? Imagina um balão de festa. Imagina que você deu uma sopradinha nele e ele ficou um pouquinho cheio. Aí imagina que dentro daquilo, ao invés de ter ar, tem água. É uma bolsinha. Essa bolsinha de líquido, ela fica entre um osso e o outro do teu corpo e te ajuda a manter o espaço da articulação e ajuda a absorver o impacto na hora que a gente faz movimento. As bursas estão presentes no nosso corpo inteiro, tem muitas bursas no corpo. Mas as que são mais comuns, né, que as mulheres mais têm as bursites, são no quadril e nos ombros, mas tem em várias partes, tem na mandíbula, tem no cotovelo, tem no joelho, tem no corpo inteirinho. Quando eu tenho uma inflamação dessa bursa, esse líquido ele fica maior. Então imagina que a bolsinha cheia de líquido ela estava assim e ela começa a ficar maior porque ela está inflamada. O sinal de inflamação é o aumento do tamanho. Depois dá uma olhada, inclusive aqui no meu perfil, dá uma roladinha aqui no feed, desce meu perfil e assiste que tem muita aluna do MPO que eliminou a dor de bursite. Tanto de bursite de quadril, quanto bursite de ombro. Dá uma assistida depois para você ver que é possível eliminar a tua dor também, tá? Essas histórias estão aqui, inclusive, para te inspirar e para mostrar que você não precisa ficar sentindo essa dor que muitas vezes é considerada crônica e que você acredita que não vai passar nunca. Tem uma frase que eu sempre falo, eu falo para as minhas alunas, mas eu sempre falo também aqui nas redes sociais, é que a bursite, você está com ela. Você não tem bursite. Ninguém tem bursite, você está com bursite. É diferente de uma patologia, por exemplo, que uma patologia progressiva como uma artrose, né? Se eu fizer um exame, se eu tenho uma artrose hoje, mesmo que eu não sinta mais dor, né? É possível eliminar a dor da artrose também. Mas se eu faço um exame daqui a alguns anos, vai aparecer lá no exame, né? Vai aparecer lá no laudo que eu tenho uma artrose. Porque é uma patologia que ela é degenerativa. A bursite, ela não é assim. Ela é uma inflamação que ela está acontecendo ali no teu corpo, mas
que se você colocar na tua rotina movimento terapêutico inteligente, você consegue eliminar a tua dor muito rápido mesmo. As minhas alunas que são focadas eliminam a dor assim, em média 2, no máximo 3 meses conseguem eliminar as dores de bursite, tá bom? Mas isso acontece porque elas aprendem a reduzir a carga em cima da articulação, em cima da bursa que está inflamada, e aí eu reduzo o atrito, né? Porque quando eu tô com uma bursa muito inchada, eu tô com uma articulação que ela tá bastante inflamada, ela começa a ter atrito na hora que eu faço o movimento. Por isso que você fica com o movimento mais limitado, né? No quadril fica difícil de dobrar a perna, por exemplo. E quando eu diminuo essa pressão em cima dessa bursa, em pouco tempo a dor ela é eliminada. Inclusive, se você tem bursite, escreve isso, pega um papel aí, escreve isso para você não esquecer mais, tá? Que você está com bursite, você não tem bursite, tá bom? Vou tirar agora a dúvida da Cristina. Como curar essas dores do meu quadril para que eu volte a caminhar sem mancar? Vamos lá! Tem muitas mulheres que têm as dores no quadril e aí começa a puxar a perna, né? Começam a mancar, começa a ter dificuldade na hora de fazer a marcha. Isso acontece por vários motivos, pela falta de força da musculatura, pela falta da mobilidade do quadril, pela postura, que pode estar ali mais adaptada, então você começa a jogar o peso, balançar até o tronco vai junto, né? Quando você começa a mancar. Então, eu preciso reaprender tudo isso. E essa é uma ótima pergunta, e eu vou te explicar aqui o passo a passo nesse bonequinho aqui, ó. Primeira coisa, você tem que observar, mesmo que seu problema esteja no seu quadril, mesmo que a sua dor esteja no seu quadril, você precisa observar uma coisa importante. De baixo para cima a gente vai, tá? Você precisa observar o seu pé. Por quê, Vanessa? O que tem a ver o meu pé com o meu quadril? Todas as vezes que você anda, o movimento, ele parte da onde? Do pé. Quando você vai dar o passo, o movimento, ele parte lá do pé. Pode até observar. Pessoas que andam arrastando o pé, sabe aquelas pessoas que andam arrastando o chinelo para andar? Isso acontece porque você vai perdendo a mobilidade do seu tornozelo. Então, esse movimento aqui, ó, que deveria ser natural, que ó, flex ponta, como eu falo para as alunas, flex ponta. Esse movimento do tornozelo, ele precisa acontecer muito bem. Se eu tiver um movimento que está reduzido, isso já vai interferir na minha maneira de andar. Então, primeiro ponto, quando você vai caminhar, você precisa perceber os seus apoios. A primeira coisa que você encosta no chão é o seu calcanhar. Então, eu apoiei o meu calcanhar. Então, imagina que meu pé tem que estar assim, né? Ponta do pé para cima, apoiei meu calcanhar lá no chão. Então, apoiei aqui. Depois, eu vou apoiar, né? Metade do meu pé, vou apoiar meu pé, vou dar o passo com a outra. E aí, o movimento vai inverter. Eu vou fazer o movimento de ponta e de meia ponta. Vanessa do céu, o que é meia ponta? Vamos lá. Ponta e meia ponta são coisas diferentes. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu danço balé, tá? Não sei se você já viu lá nos stories, mas eu danço balé desde os meus 3 anos. Então, não faz a conta aí, tá? Não faz a conta. E aí, no balé a gente usa muito essa expressão, né? Meia ponta e ponta. O que é isso? Ponta de pé seria, se eu tivesse, imagina que aqui, essa mão aqui minha é o chão, a ponta do pé seria assim, ó, todos os meus dedos apoiados assim no chão, certo? Isso aqui seria a ponta de pé. A meia ponta seria eu dobrar os meus dedinhos do pé, certo? Eu apoiar, então, imagina que é o pé, tá? Essa parte dos dedos e ficar assim. Isso aqui é a meia ponta, tá? Meia ponta. Tem muitas mulheres, inclusive, que têm falta de mobilidade nos dedos dos pés. Então, se é seu caso, se você não consegue movimentar os seus pés, não consegue movimentar dedo por dedo, não consegue movimentar só os dedos sem mover os pés, isso a gente deixa para uma outra aula, mas isso é importantíssimo para a qualidade do seu caminhar. Então, tem que ter esse apoio. Meia ponta. Por que a meia ponta é tão importante? Porque é ela que dá um impulso
para que você consiga ficar em pé, para que você consiga caminhar. Esse movimento faz com que eu ative os músculos da minha panturrilha. Para eu fazer uma caminhada, para eu fazer uma corrida, para eu ficar em pé, eu preciso que a musculatura da minha panturrilha, ela se contraia. E como que eu consigo contrair? Eu consigo contrair quando eu fico na meia ponta, como se eu tivesse num salto alto. Imagina aquele salto 15, um salto bem altão. Então, eu preciso deixar esse calcanhar lá no altão e fazer uma meia ponta boa para que a musculatura da minha panturrilha, ela se contraia. Ela vai dar um impulso para que você consiga caminhar, tá bom? E aí que eu consiga depois tirar o meu calcanhar do chão. Existem maneiras da gente treinar isso. Se você achar interessante, comenta aqui pra mim, eu quero, pra eu saber que daí eu posso gravar um vídeo, eu posso até fazer esse vídeo até hoje, publicar ainda até acho que eu consigo fazer isso hoje. Eu tenho uma janela de atendimento, depois das minhas consultas, à tarde eu tenho uma janelinha que eu consigo gravar esse vídeo. Então, se você tem interesse, comenta aqui, eu quero, que daí eu já gravo e coloco esse vídeo hoje mesmo, tá? Porque existem maneiras da gente treinar esse movimento. Por exemplo, colocando um pé para frente e o outro para trás. A maneira ideal de eu treinar, como que eu posso fazer para eu caminhar melhor, para eu andar sem mancar, é treinar sempre nessa posição. Com um pé para frente, um pé para trás, tá? Quem é aluna do MPO aí, quem é borboleta, manda uma borboleta aqui nos comentários. Isso aqui vocês têm lá no Equilibre-se, né? Elas têm um módulo que é só focado em equilíbrio, que é também essencial, né? Isso é uma outra parte, preciso trabalhar equilíbrio também, mas eu preciso primeiro desse estímulo de força para aprender aonde eu tenho que colocar meus apoios para que eu consiga fazer uma caminhada sem dor. Então comenta aqui para mim se você quer um vídeo que aí eu posso gravar aqui para te ajudar, para você que está sentindo dor ou para você que está mancando aí por conta das dores no quadril. Vou responder agora a pergunta da Ivonete. A dor do quadril, ela é causada pela idade ou ela é normal? Ó, embora as dores no corpo, elas podem ser comuns à medida que a gente vai envelhecendo, sentir dor não é normal em nenhuma parte do seu corpo, tá? Você precisa entender isso. Não é normal. As dores, elas podem ter N causas. Pode ser que você tenha tido alguma lesão, pode ser que seja algum desgaste, né? Pode ser que seja algum desequilíbrio da sua musculatura causado até pelo sedentarismo, né? Se você não tem uma vida muito ativa, não está acostumado a fazer exercício, não teve uma vida com um histórico bom de movimento do corpo. Então pode aparecer em qualquer idade. As dores no corpo, elas podem acontecer em qualquer idade. Não é porque você tem mais de 50, mais de 60, mais de 70 anos que sentir dor é normal, tá? E se alguém te falou isso, essa pessoa tá precisando estudar. Porque onde já se viu, em 2023, você falar para uma pessoa que a dor dela é comum da idade. E aí você faz o quê, né? Você aceita a sua dor, aceita a limitação e deixa de fazer as coisas que você gosta, para de aproveitar a tua vida e se isola? Pra mim, essa não é uma opção, tá bom? Ó, por isso que é muito importante você se movimentar. Por isso que é muito importante, se você sente dor, você ter uma rotina de movimento terapêutico inteligente para que você trate a causa dessa dor. Assim você vai recuperar os movimentos que estão difíceis para você, do seu quadril. Assim você vai voltar a ter uma vida normal, vai voltar a caminhar, pode voltar a agachar, pode voltar a ter muito mais qualidade de vida, né? Independente da idade que você tenha. Então, se você está sentindo dor, e se você está sentindo dor, mesmo que seja ali, só quando eu me movimento, isso já é motivo suficiente para você se preocupar, porque a dor começa assim, ó, quando você faz movimento. Depois, se você ignora, se você não trata a dor do jeito certo, começa a doer até parada. Quando você menos percebe,
Isso vai afetando não somente o seu corpo, mas a sua vida como um todo. Sua vida social. Você começa a se isolar, né? Ah, precisaria ir em tal lugar. Ah, mas chegando lá vou ter que subir uma escada. Ah, não vou não. Ai, vai ter uma viagem em um lugar lindo que eu gostaria de conhecer. Ah, mas será que eu vou aguentar ficar sentada 8 horas até chegar lá? Depois chegar lá, é passeio, é andar, não quero dar trabalho para ninguém. Percebe? Você vai cancelando a tua vida. Sem perceber, isso vai acontecendo com a gente. Muitas vezes você nunca parou para pensar sobre isso, mas é o que acaba acontecendo, tá? A dor, ela vem ali atrelada à limitação se eu não fizer nada para mudar, tá bom? Você pode mudar isso, independente da idade que você tem. Eu tenho aluna, inclusive se entrou aluna, eu abri a turma 18 do MPO faz, acho que um mês, mais ou menos. Se tem alguém que entrou, que tem mais de 91 anos, porque eu sei que na turma 17 a gente tem uma aluna que tem 91 anos. Se você já entrou no MPO, inclusive, e você tem mais de 91 anos, conta aqui pra mim que eu quero saber. Eu quero saber da tua história, quero te conhecer. Porque, ó, não tem idade não, tá? Eu já atendi muita adolescente, inclusive, com dor, né? Hoje o meu foco maior é atender mulheres que têm mais de 50 anos. Mas ao longo dos meus 13 anos aí como físio, eu já atendi adolescente, assim, 12, 13 anos e que tinha muita dor. E tinha muita dor e limitação de movimento. Então não tem nada a ver isso de idade, tá? Tem a ver com o seu histórico de vida, né? Com seus hábitos, com as lesões, com vários fatores. A idade não é, tá bom? Vou tirar a dúvida agora aqui da Maria da Graça. Maria da Graça me mandou uma pergunta muito polêmica. Atenção, hein? Momento polêmico aqui agora. Agora, momento polêmico. Será que eu respondo? Vamos lá. Maria da Graça me perguntou aqui, ó. Infiltração no quadril, resolve? Vamos lá. Vou usar aqui uma analogia. Vou usar aqui um exemplo, tá? Só para você entender como é que funciona, para ficar mais fácil para você. Imagina que você está viajando de carro, tá? Você pegou uma estrada, você está lá dirigindo no carro, na estrada. Aqui perto de mim tem a Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro, não sei de onde você é, mas imagina aí que você pegou a estrada. Tá lá dirigindo, de repente acendeu uma luz no painel do teu carro, tá? Acendeu uma luz indicando que tem alguma coisa errada. Você não sabe o que é, mas tem alguma luz acesa ali, piscando no teu painel e você estava lá dirigindo. E aí? Imagina que o seu quadril é esse carro, tá? Imagina que a dor é o sinal que apareceu ali no painel. A dor é um sinal te mostrando que tem alguma coisa errada acontecendo com o seu quadril. A infiltração é a mesma coisa que eu ir lá e desligar aquele sinal de alerta do carro que está causando o mau funcionamento e continuar dirigindo. E ignorar aquilo até o carro não pifar. Eu vou lá e continuo. Ah, o que é essa luz acesa aqui? Vou lá, vou apagar. Vai lá, aperta o botão e continua. Isso é a infiltração que você faz nas suas articulações, tá? É a mesma coisa de você desligar esse sinal de alerta do teu carro sem você verificar o que está causando o mau funcionamento. Então, quando você faz uma infiltração, você está fazendo uma única coisa. Você está mascarando a dor do seu quadril, tá? Você está mascarando o sintoma temporariamente. É igual quando fura um pneu, você vai lá e cola um adesivo. Não troca o pneu, não arruma. Você vai lá, gruda um adesivo no pneu e continua andando. Você pode até conseguir rodar com o carro um curto período, mas uma hora você vai ter que parar para ajustar, trocar aquele pneu, ajustar as peças, corrigir o que está danificado, tá?
Então, eu preciso ter um plano de movimento terapêutico inteligente para eu eliminar a minha dor, para eu tratar a causa da minha dor no meu quadril. Uma coisa que seja sustentável. E por que eu te falo isso? Se eu tenho uma rotina de movimento terapêutico inteligente, eu vou conseguir prevenir que essa dor não volte. Eu vou conseguir não ficar dependendo de ficar fazendo um monte de infiltração. Imagina você passar por várias infiltrações aí durante o seu ano, durante a sua vida, repetidas, que te dão uma sensação temporária de alívio, porque é isso que acontece. A infiltração nada mais é do que eu pegar um remédio, ir lá e injetar no local da dor. É isso, tá? Independente do que for injetado, se é anti-inflamatório, se é analgésico, o que for injetado. A infiltração, ela funciona dessa maneira. É um remédio. É igual tomar um analgésico. É igual eu ir lá e pegar um relaxante muscular, eu tomar um anti-inflamatório, eu tomei, passou algumas horas, aquilo volta, né? Algumas infiltrações podem até demorar algumas semanas, alguns meses, né? Para que você tenha dor de novo. Mas isso não está resolvendo o teu problema. Então, não dá para você ficar com uma solução temporária. Isso não é sustentável. Isso pode causar vários problemas no seu corpo, tá? Sem contar, isso já aconteceu, inclusive, na minha família. A minha avó quase se foi numa dessa, de ficar fazendo infiltração para o joelho, né? Na época eu nem era fisioterapeuta. Mas ela fazia, sentia dor, aí ela falou pra mim, até eu lembro que quando eu me decidi fazer fisioterapia, ela falou assim pra mim, mas por que você vai fazer fisioterapia? Fisioterapia não funciona, fisioterapia não serve pra nada. Eu vou lá, faço um monte de sessão de fisioterapia, minha dor não passa. Então, como é que era feita essa fisioterapia, né? Era local da dor, gelinho, calorzinho, choquinho, ficava lá nessa mesma... Tratava só o local da dor. Resolveu? Não. Aí um dia o médico falou para ela, vamos fazer uma infiltração. Ela quase morreu, tá? A gente tem, inclusive, tem aluna no MPO que teve AVC. E não foi só uma, por conta de infiltração também. Então, mas um outro dia eu conto essa história aqui para vocês. Mas então, ó, é aquilo. Resolver seu problema não vai. Então, se você se decidir por fazer uma infiltração, saiba o que você está fazendo. É importante a gente ter noção do que acontece com a gente, tá? E eu não tô falando isso aqui para te gerar medo ou por nada assim, não. Nem porque, mas é porque você tem seu método e não sei o quê. Gente, o MPO não tá nem com inscrição aberta, tá? O MPO nem tá com inscrição aberta. Mas eu tô aqui para te falar de uma outra alternativa, né? Que você não deve achar que fazer uma infiltração, por exemplo, vai resolver seu problema. Então, eu preciso ser realista aqui com você. Então, se você decidir fazer, saiba pelo que você decidiu, tá? Para você tomar uma decisão, para você ter ali o seu poder de escolha, ok? Bom, vou finalizar então essa nossa live por aqui, com essa pergunta polêmica aqui, e conta aqui para mim nos comentários, inclusive, o que você já tentou fazer para eliminar a tua dor no quadril? O que você já tentou fazer? Você tentou tomar remédio? Você tentou fazer massagem? Você tentou fazer fisioterapia? Você tentou fazer acupuntura? Não sei. Conta aqui para mim nos comentários o que você já tentou fazer para eliminar a tua dor no quadril. Inclusive, coloca aqui para mim a sua maior dúvida sobre a dor que você está sentindo. Comenta aqui para mim, que pode ser que na próxima eu selecione aqui a sua dúvida para tirar a sua dúvida aqui ao vivo, porque eu tenho certeza que participando aqui você vai vendo perguntas de outras pessoas também. Isso vai te ajudando e vai ajudando muito mais mulheres que estão passando por essa situação de dores no quadril, tá bom? Um beijo para você então e até a nossa próxima aula. Tchau!